Muito bem, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo nessa live das 18h30. Seja bem-vindo, né? Maior parte do Brasil hoje com frio, né? Aqui no sul bastante frio. Vamos lá, continuar nossa jornada, né? Ainda no mês de junho, que é busca de sabedoria. Em busca de sabedoria. Nós estamos meditando no livro de Provérbios, e eu coloquei um subtítulo, né? Palavra Shalom. Você sabe o que significa a palavra Shalom? A palavra Shalom, significa tudo inteiro, nada quebrado e nada faltando, né? Então, quando a gente cumprimenta alguém com a palavra Shalom ou a paz, é a mesma coisa, deriva da palavra do grego Shalem, né? E quer dizer o seguinte, quando você declara a paz do Senhor, o Shalom para alguém, não é um cumprimento evangélico, é uma palavra profética que é declarado. Nada quebrado, nada faltando, tudo inteiro, né? Então, vamos lá. Vamos continuar, versículo 18 do livro de Provérbios, capítulo 15, diz assim, ó: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma até a discussão. Está desenhado esse versículo, né? A importância disso, né? O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. É como cada um constrói. Cada um anda na estrada que constrói. Você se encontra hoje num lugar pelas decisões, pelo caminho que você construiu com suas decisões. Por isso que, às vezes, o caminho parece sofrível, mas você está arrumando um caminho bom para trilhar você e a sua casa. Quando há um caminho errado, é difícil, tanto você quanto a sua família. Então, versículo 20 diz assim, ó: o filho sábio, ele dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sabedoria da sua mãe. Todo pai, toda mãe, eles têm uma vivência de vida. E essa vivência de vida tem uma sabedoria embutida, um conhecimento embutido. E, normalmente, o filho que ouve os pais, né, ele vai dar uma alegria. Aquele filho que é tolo, insensato, ele vai desprezar o conhecimento que o pai tem, conhecimento que a mãe tem, que ele poderia já andar com mais velocidade na vida se ele ouvisse os pais. Mas, ao não ouvir, normalmente, todo filho que não ouve os pais, normalmente, ele vai trilhar por um caminho de derrota, né? É aquele que prefere ouvir o mundo, os companheiros do mundo, a falácia do mundo, as narrativas, mas não vê que a grande sabedoria de um lar está dentro do coração do pai e da mãe. Versículo 22 diz assim, ó, esse que é um texto maravilhoso. Versículo 21, perdão. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. É a continuação desse versículo 20, né? O versículo 22 diz assim, ó, perdão, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você sabe por que muitas vezes nós erramos? Porque nós não nos aconselhamos. Nós não temos conselheiros, né? Conselheiros. Se a gente tivesse buscado na vida se cercar
de conselheiros, de pessoas, muitas coisas a gente não tinha errado na vida. Por isso que eu sempre digo, quando a gente olha para as derrotas da nossa vida, a gente vai perceber que a gente não tinha lido o livro de Provérbios ou não tinha obedecido o que leu, né? Então, muitos planos, eles fracassam por falta de conselhos, de estrutura, né? Porque, às vezes, um conselho, a pessoa já passou por aquilo que você vai passar. E se ele te instrui, ele vai. A Bíblia diz que o sábio, ele aprende até com o erro dos outros. Mas o tolo passa continuamente no mesmo caminho, enveredando-se sempre em circunstâncias de derrotas. Versículo 23 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Se eu fosse começar a vida hoje, eu começaria ela de forma diferente. Tudo que eu fiz na vida, meus negócios, meu casamento, minha casa, tudo eu faria diferente. Eu procuraria, para dar uma resposta certa na vida, eu procuraria um bom conselho. Eu já deixei de cair em muitas frias porque alguém me aconselhou. E principalmente o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Vou contar um testemunho aqui. Tinha uma pessoa, ele largamente foi conhecido a nível nacional, né? Uma pessoa que trabalhava com moeda digital, né? Uma empresa chamada em Curitiba Rental Coins, como um banco, né? Muitas pessoas estavam aplicando porque lá dava muito dinheiro. E algumas pessoas me aconselharam a colocar lá dinheiro para ter um crescimento. E aí veio toda aquela narrativa, né? E eu fiz uma conta que eu precisava, tipo assim, eu preciso 50 mil reais de despesas mensais no meu escritório, então eu vou aplicar 500 mil, que é o que eu tenho separado para um ano, 500 mil, que eu separo sempre as despesas de um ano, né? E vou aplicar e eu vou tirando 50 por mês de juros, que me rende, e aí eu fico com 500 lá no final do ano. Pensei, puxa vida, é um negócio extraordinário. Mas aí lá dentro de mim, o Espírito Santo me deu um conselho, falou, não entra. Não entra que não é bom. Eu fui fiel ao Espírito Santo. Eu até tinha desaplicado o dinheiro de um banco para o outro dia enviar esse dinheiro. Mas naquela noite, buscando o conselho de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, não. Questão de 20 dias, estourou a bomba. Menos de um mês, estourou a bomba. Se eu tivesse colocado, eu teria perdido R$500 mil. Então, um conselho que o Espírito Santo te der sempre vai ser o melhor de todos os conselhos. O versículo 24 diz assim, ó, o caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Versículo 25 diz, o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intacto os limites da propriedade da viúva. Isso aqui é uma palavra-chave, ó. Pode guardar um conselho para a vida nisso que eu vou te falar. Toda pessoa que não prospera, não é só em dinheiro, não, emocionalmente, é porque ela é orgulhosa. É aquela pessoa que não aprende, que não se submete ao ensino. O orgulho, ele destrói as pessoas, né? Toda pessoa que não prospera, ela precisa quebrar esse ambiente de orgulho na vida. O versículo
26 diz assim, ó, o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. E o 27 é um versículo poderoso aqui, poderoso. Diz assim, ó, o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. São duas instruções poderosas aqui. Toda pessoa avarenta, ela não traz desgraça só para a vida dela. Ela traz desgraça para a família. Ela não quebra um ciclo, uma estação de miséria, uma estação de escassez. E eu estou falando em todo sentido. Uma pessoa que é avarenta e não é educada, a sua casa vai sofrer. Sua casa não vai ter educação. Uma pessoa que é avarenta na área espiritual, que não ora, que não adora, que tem avareza, que não tem generosidade de estar na presença de Deus, não vai sofrer só ele, vai sofrer toda a sua casa. Vai sofrer toda a sua casa. Uma pessoa que é avarenta financeiramente não vai trazer só vantagem para ela ou desvantagem para ela. Vai trazer para toda a sua casa. Porque você não colhe se você não plantou. Eu fico pensando hoje, quando pensa em plantação, em colheita, eu não precisaria mais plantar. Por quê? Porque eu estou com a minha vida decidida. Mas aí eu sempre confio na palavra do Senhor. Tem muitas coisas que eu estou plantando hoje, em generosidade, principalmente na área financeira, não vou eu que vou colher. Meus netos é que vão colher. Porque muitas coisas que eu plantei, muitas sementes, elas vão multiplicar com anos. E então, a generosidade, ela é o contrário da avareza. Ela abençoa a sua casa, abençoa a sua vida e a sua casa. O avarento põe a sua família em risco. Versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Eu já falei aqui sobre isso, né? Como é maravilhoso quando você tem uma palavra de Deus que fundamenta que Deus ouve a oração do justo. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Eu tenho falado tanto sobre isso, né? Da gente sair de perto de televisão que passa o dia inteiro produzindo notícia ruim, sair de perto de gente avarenta, sair de perto de gente cobiçosa, sair perto de gente que só fala mal dos outros, porque isso aí afeta até os ossos, a coisa ruim. Agora, a coisa boa também. Então, é muito importante, porque um olhar animado, né? A boa notícia, ela revigora você. Versículo 31 diz assim, ó, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Se você é uma daquelas pessoas que alguém te confronta e você pensa, eu vou analisar se isso é construtivo na minha vida, se isso é para o meu crescimento, então eu vou aceitar e vou mudar. E a Bíblia diz que você agindo dessa forma, você vai ter um lugar permanente entre os sábios. 32. Quem recusa disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. E aí, vai falar uma palavra fechando esse capítulo aqui. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Por isso que o orgulho antecede a queda e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor, quando você realmente teme ao Senhor, não é no sentido de ter medo, mas você compreende a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus. Então, quando você entende isso, você vai buscar sabedoria.
Porque o temor de Deus ensina a gente a ser sábio. Amém? Que palavra bonita é essa? Que palavra bonita. Vamos orar agora? Vamos orar? Vou ver alguns pedidos de oração. Já pode ir colocando aí alguns pedidos de oração, tá? Pode ir colocando alguns pedidos de oração. E daí nós já vamos orar. Antes de a gente orar, não, eu vou fazer isso depois, tá? Depois de a gente orar, vamos orar primeiro, né? Não esquece de compartilhar essa live ao menos com 5 pessoas, tá? Ao menos com 5 pessoas. E também não esquece de curtir essa live, tá? Curte aí, é importante. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para quando nós estivermos orando, você possa também receber as orações, tá bom? Hoje eu estou um pouquinho afônico, porque eu estou falando menos também, mas nós vamos ter um momento de oração aqui, tá? Buscando a presença de Deus. E pode escrever, então, seu pedido de oração. Quero... Boa noite, pastor Irineu. Peço oração por minha mãe, Nancy. Está usando bengala, muitas dores no joelho. Vai ter que fazer cirurgia para colocar prótese. Deus sempre é um Deus que faz milagres, né? Vanusa, peço oração por mim e por minha família. Bastante pedido de oração aí. Eu quero me ajuntar, se você permitir. Quero me ajuntar em oração com você, para que a gente possa ser abençoado aqui, tá bom? Então, agora, a coisa mais importante é você concordar comigo que o milagre que você precisa, Deus vai trazer. Amém? Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso. Eu quero orar com cada uma dessas pessoas na live. Meu Deus, declarar a bênção de Deus sobre essa família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa tempestade que você está passando, Deus está me dando uma palavra aqui específica para pessoas. Essa tempestade que está passando na sua vida, Deus está mostrando que tipo de fundamento você tem. Deus me mostrou pessoas sofrendo uma tempestade terrível na sua vida. Mas depois de passar o vento, você vai estar em pé. E virá um tempo de calmaria, de bênção de Deus sobre a sua família. Deus vai restaurar a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro por cada uma dessas famílias. Que ninguém se perca, que nenhum casamento se perca. Eu os abençoo agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre essa família, meu Deus. Essas pessoas que estão atravessando luta, briga, intriga, rebeldias, discórdias, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua casa. E que essa força do inferno caia por terra, essa tempestade se acalme agora, no nome bendito de Jesus. Pai querido, eu quero orar por aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que precisam de um milagre. Meu Deus, aqueles que precisam de um milagre, que vão participar de uma cirurgia. O Senhor é um Deus que pode mudar as estatísticas, pode mudar os exames, pode mudar os resultados. E eu quero declarar um milagre agora. Você que está com dor de cabeça, dor nos olhos, dor na coluna, dor no quadril, toda artrite, artrose, reumatismo, em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura sobre a sua vida. Meu Deus, eu declaro cura sobre as pernas, os pés dessa pessoa. Eu declaro que essas feridas sequem. Eu declaro que essa alergia saia agora. E eu quero profetizar e colocar minhas mãos sobre a sua cabeça, profeticamente pela fé, e declarar um milagre de Deus, que do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, Deus faça um milagre agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Meu Deus, eu quero declarar uma palavra de Deus sobre as finanças dos teus filhos. Primeiro, Deus, traga uma sabedoria, um espírito de sabedoria. Deus, eu tenho visto milhares e milhares de irmãos cristãos, Deus, afundado em dívidas, que fizeram sem sabedoria, escravizando-se nesse mundo. Mas eu quero declarar que o Senhor traga sobre essas pessoas uma sabedoria, um livramento, meu Deus, para que haja um novo começo, um novo tempo de Deus. Meu Deus, aqueles que precisam de uma porta de um emprego aberta, em nome do Senhor Jesus. Deus, aqueles que de alguma forma precisam de um milagre financeiro. Eu quero concordar, meu Deus, com um rompimento desse milagre. Não importa onde o Senhor precisa colocar sua mão, mas o Senhor é mais poderoso que todas as coisas. O Senhor é o juiz dos juízes. E eu quero declarar, meu Deus, que a tua mão está nessa causa, dando vitória ao teu filho e à tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Chora, mandaracata, chorobandarababa. Deus está me mostrando que pessoas estão aprisionadas financeiramente. Você está ficando sem força. Deus me deu uma palavra assim, mostrando que correntes estão sendo quebradas. Aquilo que o inimigo forjou para te jogar numa situação tão terrível. Deus está quebrando esse mal. Deus está quebrando, rompendo essas correntes em nome do Senhor Jesus. Deus vai trazer uma nova sabedoria no seu coração. E eu quero declarar uma unção e uma habilidade de Deus para você prosperar em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente querida? Povo abençoado do Senhor, povo abençoado do Senhor. Que unção de Deus que está aqui, que unção de Deus. Gente querida, não esquece que essa semana, até sexta-feira, nós estamos aqui levantando nossa oferta missionária. Para aqueles irmãos que já ofertaram, nós já chegamos a 17, falta 5 salários, né, para a gente completar nosso alvo, nossa meta, tá? Hoje nós mandamos para um grupo bem grande de missionários já, né, a oferta deles, recebemos já de todos uma gratidão, né, como eles receberam, mas ainda para nós completar nossa meta, nós precisamos de 5 salários, tá bom? Se você não ofertou, corre aí, você que tem mais condições, pode às vezes solucionar um problema assim numa vez, pode dar um salário, também pode dar meio, dá segundo as tuas posses. Ouça o que o Espírito Santo diz, tá bom? Importante é a gente entender que quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Você pode fazer a sua oferta pelo chat do YouTube aí, ou você pode fazer por esse cifrão que aparece aí em cima, né, no comentário fixo, perdão, tem todos os dados. Nós lemos aqui em Provérbios, né? Toda pessoa que é avarento, ele prejudica, inclusive, a sua casa. Aquele que deveria dar e não dá e retém, ele empobrecerá, a Bíblia diz. Mas aquele que é generoso, ele prosperará. E eu quero declarar essa palavra profética de prosperidade sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, tira um print aí, e se Deus falar com você, sabe que prosperidade é uma decisão só para aqueles que ouvem o Espírito Santo. Você não é obrigado a nada, nem deve fazer nada por obrigação, nem por medo, mas se o Espírito Santo falou no seu coração, esse é o temor de Deus, então você obedeça, tá? Essa é a oferta que pode abrir os caminhos financeiros na sua vida, tá bom? Já de antemão, quero agradecer a todos os irmãos que já ofertaram, né? Já enviamos para os missionários a oferta que recebemos. Estamos querendo completar a meta até sexta-feira. Nós temos ainda hoje, quarta, 2 dias ainda, tá bom? Então, que Deus te abençoe profundamente, que a semente que você plantou seja multiplicada em muitas vezes mais na sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma grande noite com Deus. Amanhã, 5h30 da manhã, tem uma palavra do Senhor para você. Que Deus te abençoe.